Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos. Hoje foi o Salvador, né? João Paulo segurou pra gente aí um 0-0 importantíssimo. Antes de citar o que aconteceu no jogo, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, seu comentário e vamos pra cima destrinchar, fazer esse pós-jogo. O Santos, ao contrário do que estava fazendo, né, nos últimos jogos, não abafou nos 15 minutos iniciais. A sensação que eu tive foi de um time que estava se resguardando para outros jogos. No pré-jogo eu até citei que alguns jogadores estavam voltando de lesão, outros apresentaram desgastes, como foi noticiado alguns dias atrás, semanas atrás, enfim, Lucas Lima, Dodi, Lucas Pires. Então, o que pareceu de início é que eles estavam se preservando para um jogo muito importante, que é o clássico de sábado. Porém, foram muitas chances cedidas ao Bahia, né? O Bahia poderia ter feito o que o Santos fez na quarta passada, de matar o jogo no primeiro tempo, né? O Biel teve chances, diversos contra-ataques, o João Paulo salvou em inúmeras oportunidades, né? O Santos até chegou a fazer um gol que eu achei mal anulado, tá? Eu achei mal anulado porque, ok, se a gente for a rigor da regra, talvez estivesse impedido por aquela questão de milímetros, né? Porém, aquela nova resolução de regra da CBF, da FIFA, enfim, não sei quem efetivamente estabeleceu isso, acredito que seja uma orientação da CBF, falou que se uma linha sobrepor a outra, o gol é legal. Por essa regra, o gol do Santos foi legal. Eu achei um gol, se seguir este princípio, um gol mal anulado, né? Claro, talvez estivesse impedido por milímetros, aquela coisa de pouquíssimos centímetros, 1 centímetro, 2, ok, mas a rigor da regra ali, a linha estava sobreposta. E aí, se for isso, seria um gol legal. E aí, assim, enfim, o gol foi anulado, mas o Santos criou muito pouco no primeiro tempo, muito pouco, quase nada. Tirando esse gol aí, não teve uma outra chance de perigo. Até chegava ali a ficar um pouquinho, um pouco próximo ali da área, mas nada tão empolgante. O Bahia veio diferente do que veio na rodada do Campeonato Brasileiro, né? Veio já bem mais resguardado, né? Se protegendo muito mais e conseguiu levar o 0-0 pro intervalo, né? No fim do primeiro tempo. No início do segundo tempo, aí sim, aí o Santos fez o abafa dos 15 minutos. Mas, de novo, eu não sei se era cansaço do time ou se era um resguardo. O fato é que os 15 minutos iniciais de pressão do Santos não foram efetivos, né? O Santos não conseguiu se impor de forma tão evidente, assim, eficaz, não conseguiu fazer o gol nos 15 minutos. E aí foi muito nítida a queda do ritmo do Santos, né? O Santos parecia não aguentar esses 15 minutos de pressão inicial. O que, de novo, se a gente pegar a batida de jogos aí, foram 9 jogos em abril, estamos aí caminhando para o, sei lá, sexto jogo de maio, é uma batida muito insana, né? Para jogadores que jogaram, se não todas, grande parte, como o Lucas Lima, como o Dodi, que curiosamente, ou não, são os que apresentaram mais desgastes, né? E aí o Odair começou a mexer no time, né, quando viu que o time estava já pregado em campo. Só que aí a gente vê a diferença, o desequilíbrio do elenco, né? Por exemplo, o Lucas Lima saiu para a entrada do Ed Carlos. Assim, a diferença é muito gritante, assim, muito gritante. O meia que chega mais próximo do Lucas Lima é o Daniel Ruiz. Mesmo assim, já tem uma diferença muito grande. Quando entra o Ed Carlos ou o Ivonei, aí a gente vê a diferença assim notória, né? O Ivonei nem entra mais, mas o Ed Carlos quando entra, assim, a diferença é muito gigante, assim, muito, muito, muito. Outros jogadores que entraram também, o João Lucas, né? O João Lucas entrou também, não mudou nada, né? O Mezenga foi outro que entrou, não mudou tanto assim, porém teve a chance mais perigosa do jogo, do Santos, né, claro, tirando o gol, que foi aquela cabeçada ali, né, nos minutos finais ali, né, do segundo tempo. Uma bola que ainda chega a resvalar no goleiro, a gente ganha um escanteio, né, e ele começa a agitar a torcida, pedindo para a torcida incentivar.
Tirando isso, o Santos não produziu rigorosamente nada, né? Teve o gol e teve esse lance. Vamos voltar aqui. Não sei se o Santos estava cansado de fato, se estava se resguardando para o clássico ou se as duas coisas, mas a atuação foi bem abaixo, assim, foi bem abaixo. E aí, pensando numa decisão em Salvador, né, onde provavelmente a torcida do Bahia vai lotar a Fonte Nova, imagino que vai ser mais de 20, 30 mil pessoas na Fonte Nova, vai ser um jogo bem difícil para o Santos conseguir a vitória, né? Talvez lá o Bahia se lance mais ao ataque e o Santos consiga explorar mais o contra-ataque. Contra-ataque esse que o Santos não estava conseguindo encaixar em nenhum momento dessa temporada, nem com o Odair, nem, enfim, no Paulista lá. Não, o Santos não encaixa o contra-ataque. Na Fonte Nova vai precisar dessa estratégia, senão acho muito difícil que o Santos vença. Claro, venceu aí o Vasco na última rodada, que em tese é um time mais forte que o Bahia, mas não é difícil imaginar que um time que não utilize contra-ataque vença um Bahia se impondo na Fonte Nova, né? O que eu acho? Que o time se resguardou pro Clássico. Eu acho que o time tá pensando no Clássico e acho que fez o certo ali, né? Apesar de ter jogado pouco, o foco, de novo, é o Clássico, como eu falei no pré-jogo, foco no Brasileiro. E essa é a competição que dá o descenso pro Santos. Essa tem que ser a competição que o Santos vai focar. Pensando nisso, num Palmeiras que ganhou de 3-0 do Fortaleza, que é um outro nível de adversário, é melhor que o Santos e melhor que o Bahia, e fez 3-0, faz um jogo muito complicado. Então, assim, se essa foi o pensamento da comissão, pensamento do elenco, pensamento do jogador individualmente falando, foi o certo. Claro, o ideal era vencer, com certeza, óbvio. Mas visto que não foi possível, acredito que esse foi um bom resultado aí, né? Perante essas circunstâncias de se resguardar, de não deixar o adversário fazer o gol. Acho que essa foi uma grande esperança de se classificar em Salvador, né? E, de novo, focar no clássico, que é o grande jogo da semana, talvez do mês, né? O Santos tem alguns jogos de Sul-Americana, tem jogos da própria Copa do Brasil, a ida e a volta. E tem esse clássico que é muito importante, né? O Santos para manter essa batida de conquistar pontos e escapar da zona de rebaixamento do Brasileiro esse ano. Não vou nem assim entrar no mérito de atuação individual, porque tirando o João Paulo e o Joaquim, que para mim foram os dois melhores em campo, até o Lucas Lima também dá pra gente colocar nessa conta aí, o time não produziu nada, rigorosamente nada. Assim, o Messias, por exemplo, ok, não foi tão mal assim, mas também não construiu, a bola que vinha para ele estava onde o nariz estava apontado. Então, assim, nem vale a pena entrar muito na questão de atuações individuais, né? O coletivo se resguardou, o coletivo se preservou para sábado, que é a nossa verdadeira decisão. Eu vou dar essa passada de pano, tá? Eu não vou ser tão crítico assim, apesar de já ter feito umas críticas, por exemplo, da não produção, porque eu tô confiando que o time guardou futebol para sábado. Mas fato é que se jogar assim contra o Palmeiras, dando essas brechas que deu ao Bahia, é uma chance assim de goleada. Então, quis se preservar pro clássico, beleza. Mas que no clássico não jogue 10% disso aí. Não dê 10% das brechas que deu ao Bahia, senão é uma chance de derrota assim grande, que já naturalmente é pela qualidade do elenco do Palmeiras, que vai descer a serra para enfrentar o Santos. E aí tem muita gente que gosta de colocar, né, sempre nessa questão assim, de calendário, se é bom ser eliminado agora, se é bom ter mais tempo para treinar. Eu até acho que sim. Se a gente for pensar num calendário extenso, numa competição que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, você tem duas competições que são paralelas, pensando racionalmente em mais tempo de treinar, em mais tempo de recuperação, talvez seja o ideal. Mas, claro, o Bahia é um adversário muito acessível, né? Era um adversário acessível. Então, também não julgo se a prioridade era passar do Bahia.
e aí de repente ver quem vai pegar na próxima fase. Também não julgo se for esse o pensamento, também não julgo quem prefere que o Santos abdique agora da Copa do Brasil para focar no Brasileiro. Eu acho que são dois argumentos validíssimos, mas foco é que agora sábado a gente tem um clássico importante e o Santos precisa mostrar mais futebol do que mostrou hoje. E eu vou confiar nesse elenco, a pedido do João Paulo, né, que recentemente aí deu uma entrevista para um jornal mineiro falando que a gente tem que confiar no elenco. A pedido dele, né, depois de uma grande atuação, vou confiar que o time vai ser outro para sábado, não de jogadores, claro, mas de postura e de atuação, e que a gente vai buscar os 3 pontos contra o Palmeiras. O que você pensou do jogo de hoje? O que você achou do jogo de hoje, da atuação do Santos, da atuação individual dos jogadores? Escreve aí embaixo, deixa um like, se inscreve. Tamo junto, Santista, é nóis.